Os números de Eibar Ferreira mostram 6 vitórias e 4 empates para o Corinthians nos últimos 11 jogos contra seu maior rival, indicando uma queda significativa. É evidente que o Palmeiras está à frente do Corinthians, sendo mais organizado, rico e com um time mais coeso. O retrospecto entre Vasco e Flamengo, assim como o Fla-Flu, também revela resultados surpreendentes, com o Fluminense superando o Flamengo em vitórias desde 2020. O Vasco tem um histórico de derrotas frente ao Corinthians, enquanto este tem um histórico desfavorável em relação ao Palmeiras. Esses números não são coincidência, sendo influenciados tanto pelo trabalho de Eibar Ferreira quanto pela organização do Palmeiras, em contraste com a situação precária do Corinthians. A gestão do Corinthians é criticada por suas contratações questionáveis e problemas financeiros, enquanto o Palmeiras continua a prevalecer nos confrontos entre os dois clubes. Um preço alto talvez tenha que ser pago pelo clube. Durante mais de uma década, aproximadamente 15 anos, o Fluminense teve uma parceria com a Unimed, na qual apenas os jogadores eram pagos, os salários eram cobertos. No entanto, nenhum investimento significativo foi feito em infraestrutura, pagamento de dívidas ou construção de um CT durante esse período. Quando a parceria com a Unimed terminou, o clube enfrentou dificuldades financeiras, mesmo tendo mantido alguns jogadores caros como Fred. O ex-presidente Abate tentou resolver as questões financeiras do clube, mas foi criticado e até agredido por parte da torcida por não conseguir contratar jogadores devido à falta de recursos. Apesar disso, o Fluminense conseguiu montar times competitivos em campo sem se envolver em loucuras financeiras como o Corinthians. O Fluminense contratou jogadores caros, como Marcelo, mas o atual presidente já demonstrou uma postura mais cautelosa em relação a novas contratações após conquistar o título. O equilíbrio nos confrontos entre os grandes clubes, como São Paulo e Fluminense, em relação a Palmeiras e Flamengo, é evidente enquanto o Corinthians enfrenta dificuldades para competir. O Corinthians trocou de treinador várias vezes no ano passado, enquanto o Palmeiras, mesmo em caso de contratações mal sucedidas, consegue recuperar parte do investimento por meio de vendas. O Corinthians acumula dívidas, enquanto o Palmeiras tem uma situação financeira mais estável. O Fluminense conquistou a Libertadores recentemente, mostrando que o equilíbrio nos confrontos entre os grandes clubes não se reflete necessariamente em conquistas. O Corinthians enfrenta dificuldades financeiras e não conseguiu conquistar títulos significativos nos últimos anos. O Vasco, por sua vez, foi rebaixado para a segunda divisão e enfrenta problemas semelhantes. A contratação de Igor Coronado pelo Corinthians gerou críticas devido ao alto valor envolvido e à falta de garantia sobre seu desempenho, apesar de seus números razoáveis em clubes anteriores. Acho que ele e o Rodrigo Garro, eles jogam mais ou menos no mesmo setor, até há curiosidade como o Antônio Oliveira vai encaixar que, acho que são dois meias até parecidos, acho o Garro até um pouco mais dinâmico assim, mais de movimenta mais o Coronado pelo pouco que eu vi todos, assim a gente tem pouca nenhum deles, eu vi 20 jogos não pouca coisa, mas acho até o Coronado um cara um pouco menos dinâmico que o Garro né a gente vai ver agora na prática, e sobre o que você levantou aí de do São Paulo encarar o Palmeiras, o Fluminense encarar o Flamengo, e tem o São Paulo e Fluminense também ter os seus problemas financeiros, mas bem ou mal, não sei se totalmente planejado um pouco ao acaso, eles mantêm uma base e os dois tiveram técnicos que conseguiram ficar mais tempo e não vou falar nem do Carpini, que tá começando agora, mas o São Paulo acho que os últimos 4 técnicos trabalharam bem no clube, o Diniz, o Crespo, o Rogério Dorival. O Diniz bem ou mal ficou um ano, o Rogério ficou 1 ano e meio agora, o Diniz no Flu tá chegando a 2 anos, então assim eles mantêm o Corinthians. Eu tava tentando fazer uma lembrança, assim pegaram como era o time do Corinthians. Quem acompanha mais o Corinthians tenta fazer isso, tenta lembrar como era o time do Corinthians de 2020 de 21 é muito diferente assim, muda toda hora, muda quase a todo semestre, ou é as escalações de hoje se você botar as escalações de hoje,
você vai ver o Corinthians mudou todo, o Palmeiras não mudou quase, e o São Paulo Fluminense, eles têm mais ou menos uma base de 2, 3 anos, né? É até difícil explicar. Por que que eles conseguem manter um pouco mais, e o Corinthians não, por exemplo, mas o São Paulo e Fluminense, você pegar o São Paulo de 22 de 21 até, não é muito diferente do time de hoje, o Fluminense. Também Fluminense ganhou a Libertadores ano passado, mas em 22 foi semifinalista da Copa do Brasil, foi terceiro do Brasileiro, o time era esse, aí era praticamente esse time, então são dois times que, por 2, 3 anos, ele se mantém o Corinthians não Corinthians todo o semestre, troca de time treinador, então treinador toda hora o Vitor Pereira, que conseguiu ficar um pouco mais, até entregou o resultado se comparar com os outros, foi quarto brasileiro da Copa do Brasil, e no que me incomodou, quando eu vi esses números, né, Bruno, que eu até entendo, eu concordo, Fluminense e São Paulo, agora até o Cruzeiro P. Olha a draga, que o Cruzeiro tava pior que o Corinthians, muito pior, e o Cruzeiro vive aprontando contra o todo-poderoso Atlético, porque no campo o Atlético Mineiro é todo-poderoso, é por isso que eu falo, porque clássico, você falar clássico dá para acontecer, dá para dar algum ruim pro que tá grandão, só que com o Corinthians isso não tá acontecendo, aponta contra o Atlético M na semana seguinte ele toma o do América Mineiro, é verdade, parece que se motiva para que NT acabei de ver um jogo agora e Raio Vallecano e Real Madrid, se o Raio Valico jogasse como jogou hoje contra o Real Madrid na La Liga contra todos os times estaria entre os 5, primeiro empatou o jogo, mas porque você acha Vamp, o Mauro já falou, não tem organização nenhuma e não tem como ele fazer equilíbrio com o Palmeiras, mas por que você acha que polgar um jogo, porque é muito surreal de 11 números de 11 jogos, uma vitória perdendo 4 empates 6 derrota, e tem 5 vitórias a mais e eles se encontram passe dar certo 2 vezes, né, e no Brasileiro 2, então lá pela organização toda não é muito, não, você acha que não é muito, cara, uma vitória em 11 jogos, mano, e se você pegar 4 empates, 4 empates, se você pegar aí a organização do Palmeiras, tá ok, Bruno, uns 10 anos, já nessa pegada de organização, é desde 2015 começou a ganhar, mas entrou o Nobre em 13, né, em 15, então você vai pegar aí ó 10, mas não é pequeno pro corintiano pensar normal ganhar um jogo para a organização, para tudo a gente ver conquista de títulos, principalmente a única vitória foi aquela que o Roger Guedes fez 2 gols, é porque você pega assim, ou você tem a oportunidade de pegar o Corinthians 2 vezes no Paulista, se 2 ou 3 no Paulista, se chegar à final, se baterem, se cruzarem e no Brasileiro é certo que é 2 vezes Copa do Brasil, não tem se encontrado, então quer dizer se você pega esses números há 10 anos, aí não é com 4 empate, é ruim pro Corinthians, é desorganizado esse Palmeiras com 5 jogos a mais de vantagem, né, poderia ter esse muito pior, e vai ali, vai empurrando, ou ouvi olhando as contratações, as multas, não tá nada mudando não em termo de uma diretoria para outra não viu, não tem nada mudando, achei que ia enxugar mais olhar, não mudou nada, por enquanto não mudou nada, essa é a preocupação porque se você for ver, é o que o Bruno falou aqui, ou vou pegar a escalação do último jogo na Uína Baritá, porque foi 3-0 Palmeiras tem isso também, não vai jogar no ali na Uína Palmeiras, tá bom, mas ganhou de 3-0 na Uína Bariri, 2022, né, 2022, se você for ver as escalações, o Palmeiras não perdeu quase ninguém, o Corinthians saiu todo mundo, só tem o Pailinho que tá lá, tá no jogo, então não. Tem o Mal, e Cássio Mal ou o Cal não tava, foi o Mateias Donelli jogo, que o Vor Pereira poupou o time, porque tinha jogo com Boca na terça-feira é pela Libertadores, né, era um time reserva do Corinthians num sábado à noite exatamente, mas vamos ver até aqui alguns titulares que poderiam jogar, porque o Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez todos. Continuando, Danilo não tá mais, Rafael continua, Dudu continua, tá machucado, mas continua, Mike que entrou continua, Rafael Veiga, Gabriel Veron saiu, e você vê, só saíram o Gabriel Veron e o Danilo. Desse time só 2 jogadores aí,
você vai pegar o Corinthians agora, eu também vou pedir então pro Pedro para ele ver então o elenco do Corinthians, porque como o Mauro diz que era o time reserva. Pode ser que alguns titulares ainda continuem, tipo Fagner continua, e ele não tá nessa escalação Cássio, porque a escalação do Corinthians era da João Vor, ninguém continua Raul, Gustavo e Pitra. Gustavo volou de empréstimo do Bahia, mas já saiu Doiro, que agora vai até pro Grêmio. Jamal, que continua Renato Augusto, que entrou, também já saiu, e Paulinho tá lá machucado, não saiu. Adson no Vasco tá no Vasco, já Roger Guedes saiu, Amor tá Júnior Moraes e Jô saíram, é que o João entrou no jogo, é do elenco, acho que é o Cássio, Fagner só, mais ninguém mesmo, se pegar os outros aí é o Gil. Saiu todo mundo, saiu Fábio Santos, parou o Corinthians, não consegue manter uma base, é isso também tem a ver, Mauro, é não só desorganização, dívida, mudança de treinador, mudança de jogador também, ninguém fica no Corinthians. A questão do Corinthians, ela é um mix, né, de gestão financeira, é ruim, dívidas, contratações, as trocas de treinadores, é tudo feito na tentativa e erro, mudança do comando aí do clube com uma nova gestão que tem muitas semelhanças com a anterior, às vezes parece que consegue ser pior que a anterior, né? Agora vendem pra torcida uma ideia de que tem que contratar muito, porque senão vai ter um time fraco e aí você não consegue arrecadar, e porque tem que ganhar prêmio. Na verdade, essa tese não se sustenta, porque no ano passado o time não ganhou rigorosamente título algum, nem perto chegou, né, do próprio Paulista, foi eliminado rapidamente pelo Itano em casa, e foi uma arrecadação da história do clube. Na verdade, o que acontece é assim que ninguém quer passar o Perendier, passar TR 5 anos acertando as contas, então fica nessa roda viva, só que existem adversários, que é o caso específico do Palmeiras, que já estão estruturados, já pagaram esses pecados, já passaram por esse processo, e aí nesse confronto de ver esses números que você mostrou aí, é isso, entendeu? E o Palmeiras ainda conseguiu, com o Vélez Luxemburgo, quase perder um título paulista pro Corinthians, que estava mostrando Ibarran em casa, quando foi campeão nos pênis em cima do depois pouco antes da debão do próprio Luxemburgo, depois chegou Eibar Ferreira, né, o Cebola ficou ali por alguns jogos, chegou Eibar Ferreira, que foi em 2020, né, e quase o Palmeiras perdeu aquele campeonato pro Corinthians, que o Jota arrumou um pênalti no final, ele arrumou, que eu digo assim, sofreu um pênalti do Gustavo Gomes, e no final, nada na malandragem, na experiência, ele cavou ali, e tá uma jogada de contato, tomou um toque, pênalti, o Corinthians empatou o jogo e, nos pênaltis, o Palmeiras foi campeão, um jogo que tava na mão do Palmeiras, porque o Palmeiras já era melhor mesmo com Vanderlei de Xambu, com um trabalho muito fraco, e aí você vê, depois passa um tempo, ele aparece no Corinthians, depois o Mano, aí a antiga gestão faz um contrato com o Mano, sabendo que o mandato do presidente tá terminando, aí perde a eleição, aí o Mano é demitido, é mais uma conta para pagar, cara, é uma loucura isso, conta alta, né, é uma loucura o que tá acontecendo, e a quantidade de jogadores, ontem eu tava vendo no site Mitimão, e as contratações somadas já custaram cerca de 130 milhões, isso é mais do que o dinheiro bruto patrocina Master, tão decantado de 120 milhões por ano, 13-0 já passou, é uma loucura a questão do Mateuzinho. Olha essa negociação. Mateuzinho, eu falei desde o começo, não dá para entender essa negociação, vamos recapitular. Você vai ter o jogador emprestado aí, você aceita uma situação que não tem taxa de vitrina, o que é? Taxa de vitrine, o Corinthians pega emprestado com o Flamengo, se o jogador se destacar, o Flamengo pode pegar o jogador e vender, e o Corinthians levaria um percentual, essa seria a taxa de não havia. Então se o Flamengo pegasse de volta e vender, o Mateuzinho jogou bem no Corinthians, apareceu uma proposta de fora, digamos Flamengo vai lá, fala Corinthians, me dá de volta o jogador que eu tô vendendo ele, o Corinthians não leva nada, já errou, porque aceitou isso de cara lá no começo da negociação, que falar tá legal, vocês podem levar o jogador para negociar se tiver proposta, mas eu quero um percentual dessa eventual venda, já erraram, porque não pediram, falha da diretoria do Corinthians, óbvio, e não tinha valor fixado, e para pagar multa rescisória, ficar com o jogador ao final do empréstimo também é um erro, já deveria na negociação original falar, olha, eu quero o valor fixado, você fica, senão não quero jogador, eu não vou ser barriga de aluguel, perfeito, o Queen está certíssimo nisso,
mas só foi perceber isso quando o Lucas Veríssimo meteu o pé e foi apresentado como reforço, para a temporada pela continuidade. Que aconteceria de repente? Ele foi pro Qatar e depois deu entrevista falando que não recebeu e tal, teve essa questão desdobramento, e aí o presidente do Corinthians foi lá e falou: não, aquilo tem esse negócio, vai ser barriga de aluguel. Para aí, mas você aceitou, vocês aceitaram. Por que aceitaram? Ninguém questiona isso. Por que aceitaram? Erraram, óbvio que erraram. Deveriam ter feito essa cobrança ao Flamengo no começo. E aí devolve o jogador, não seria mais razoável, já que eles se dão tão bem lá com Marcos BR, se estava até na posse dele. Procura o Marcos Braz, é o seguinte: Mateuzinho tá treinando aqui, mas a gente pensando melhor aqui o acordo, esse acordo não tá legal. PR, gente, tô pegando uma gestão aí. Pô, você imagina amanhã você vende o jogador, leva o cara, se destaca aqui. Ou tô ferrado, vamos fazer um saguinho, vamos botar uma taxa de vitrine aqui e me fixa um valor aí. Quanto você quer? 4 milhões, 5 milhões, bota o valor aí. A gente tem um número, a gente tem um número. Se por acaso chegar no final quiser contratar o jogador, eu sei quanto eu tenho que pagar. 4 milhões para Mateuzinho. Acho uma excelente venda. O jogador, que é reserva desde sempre, maravilhoso, fez péssimas atuações, antes de 60%, Mai? 60%, 60%, por 4 milhões de euros de forma surpreendente. Esse jogador e se destacar e for negociado, tem um percentual do Londrina, tem o percentual do Flamengo, que eles veio da base do Londrina, que tem um direito, um pedaço ainda dos direitos, e o Corinthians tem 60%, e negociar uma mudança, mandava o Mateuzinho embora agora, na hora que manda embora de vez. Não quero mais buscar outro jogador aí, não, aí negocia de novo com o Flamengo, traz o jogador, e aí vai pagar, no caso tem que pagar, 4 milhões de euros, dinheiro que obviamente o Corinthians não tem. Encarra, senão não estaria devendo aí. O teria ficado devendo o Fausto Veiro há tanto tempo, argentino júnior, e não estaria negociando com Comando Menezes para parcelar, já pagava logo. Acabou, porque quando o Flamengo manda embora os técnicos e paga multa, tem lá uma negociação rápida, os caras vão lá e pagam. É um absurdo que eles fazem lá também. Não tô dizendo que tá certo não, mas o Flamengo pode errar, tem estofo. O Palmeiras pode errar, tem estofo. Essa é a diferença. O Corinthians hoje não pode errar, não tem suporte financeiro, tem dívida, e tem uma outra coisa que tá surgindo agora que é muito curiosa, Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.